Olá pessoal, aqui é o professor Rafael de História. Eu vim apresentar para vocês a aula sobre o Antigo Oriente. O Antigo Oriente e as suas principais características. O Antigo Oriente é onde que a gente vai encontrar as primeiras civilizações. Nas civilizações você tem a passagem do homem do seu estado primitivo para o estado de civilização, a qual algumas características são importantes para ser observadas. A primeira delas, o desenvolvimento da agricultura. O segundo, o surgimento das cidades. E a terceira, e não menos importante, o aproveitamento das águas dos rios. Esse aproveitamento das águas dos rios vão fazer com que floresçam, no período antigo, algumas civilizações listadas nos grandes rios. Caso deles, o Tigre e o Eufrates, a qual a civilização que floresceu foi a civilização da Mesopotâmia. Outra civilização muito conhecida, a civilização que floresce no rio Nilo, a civilização egípcia. Outras duas civilizações extremamente importantes, a civilização nos vales do rio Indo e do rio Ganges, a civilização indiana. E a civilização que nasce durante o curso do rio Amarelo, uma das maiores existentes, civilização chinesa. Todas essas civilizações, baseadas nos cursos do rio, na ocupação do curso de rios, o seu aproveitamento para a agricultura, a sua formação de canais para a melhoria da irrigação e a drenagem dos seus pântanos para melhor aproveitamento das terras, ficaram conhecidas como civilizações hidráulicas. E esse termo é importantíssimo vocês guardarem. Civilizações hidráulicas. O termo hidráulica vem de água retirada dos grandes rios. As principais civilizações hidráulicas que podemos citar é o Egito e a Mesopotâmia. Essas regiões tinham características bem específicas. Eram regiões desérticas, de semiárido. Para isso, precisava-se de grandes obras de engenharia. E elas ali foram feitas. As principais delas, canais de irrigação e drenagem dos pântanos. Canais de irrigação, levar água para as terras áridas para que ali pudesse se efetuar plantações. Drenagem de pântanos, drenar o excesso de água dos pântanos para que também pudesse ter a terra própria para a agricultura. A terra nessas civilizações, as terras eram propriedades do Estado. Ou seja, não havia nesse meio propriedade privada, não havia propriedade dos indivíduos. E o trabalho, outra coisa extremamente importante, era feito através de servidão coletiva. Essas duas características, a terra como propriedade do Estado e o trabalho em servidão coletiva, caracterizam um modo de produção muito especial. Não se esqueçam, o modo de produção asiático. Temos também a estrutura política e social. Na estrutura política e social dessas civilizações, era uma teocracia. Teocracia, Theos, de Deus, cracia, poder, governantes deuses. Os governantes eram divinizados pelas populações. Citando um exemplo, no Egito o faraó, na Mesopotâmia os imperadores. Eles eram ajudados pela elite religiosa, formada pela casta de sacerdotes, pela casta sacerdotal, e elite burocrática, que eram os altos funcionários do Estado. As outras civilizações que também são importantes de serem citadas são os fenícios, que os fenícios vão trazer o comércio e a navegação. E por serem povos que trabalham com comércio, uma coisa extremamente importante, que é a criação de um alfabeto fonético. O alfabeto fonético fenício serve como base para a maior parte dos alfabetos que nós encontramos hoje em dia. Outra civilização importante são as civilizações dos hebreus, o qual nos trouxe o monoteísmo. A crença em Deus único era algo muito difícil na Antiguidade Clássica, praticamente inexistente. As civilizações eram politeístas e os hebreus trouxeram esse conceito de adoração ao Deus único, o monoteísmo.